Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de VHDL usando Quartz Model Sim do Laboratório Cesla. Na aula de hoje vamos estar falando sobre tipos pré-definidos. Esses tipos pré-definidos eles vêm de biblioteca padrão, STD, ou de bibliotecas que são importadas pelo usuário, explicitamente no código. Quem acompanhou a aula passada viu como se declara e importa uma biblioteca ou pacote e viu também que a biblioteca STD ela vem importada por padrão e a gente não precisa fazer isso no código. A biblioteca STD define alguns tipos, como boolean, bit, bit vector, inteiro, natural, positivo, caractere e string. Todos esses fazem parte da biblioteca padrão e a gente pode utilizá-los no nosso código VHDL. O tipo boolean permite dois tipos de valores, true e false. Bit, bit vector permite 0 e 1 ou cadeias de 0 e 1 para o caso do bit vector. Inteiro, natural e positivo permitem valores, no caso do inteiro, valores inteiros, natural, conjunto dos números naturais e o positivo, números positivos, obviamente, né? Caractere e string, quem está acostumado com programação sabe do que se trata. Caractere é um caractere ASCII e string é uma cadeia de caracteres. stdlogic e stdlogic vector permitem esses valores EHL01, X, U e W que eu vou estar explicando mais à frente quando eu estiver falando propriamente de stdlogic. E permite esse tipo é definido na biblioteca I3E, que a gente já ensinou como declarar e importar o pacote que tem esse tipo definido. Unsigned e signed também vem da biblioteca I3E, mas do pacote stdlogic aritmético. Quando a gente for utilizar esses dois tipos, eu vou estar ensinando. Vocês já aprenderam como é que faz, então importar esse pacote ao invés de um outro pacote, que foi o que eu dei como exemplo, vocês também conseguiriam. E quando a gente for utilizar, eu mostro para vocês como a gente faz o uso desses dois tipos, unsigned e signed. Aqui são alguns exemplos de definições de tipos. Por exemplo, x recebe true. A gente ainda não teve aula de operadores de atribuição, mas eu já falei em aulas passadas que esse menor que igual é o operador de atribuição. Recebe true, no caso esse x é boolean, esse y é caractere, esse z é bit, w é integer ou natural. Esse K é um bit vector ou um stdlogic vector. J, nesse nosso caso, seria um string. Lembrar que tudo que você usa em VHDL tem que ser declarado antes. Aqui só está a parte de atribuição. Os erros clássicos são atribuições com tipos diferentes. VHDL é uma linguagem fortemente tipada, portanto, ela não permite atribuições de tipos diferentes. Por exemplo, o sinal do lado esquerdo e o dado que está sendo atribuído do lado direito, eles têm que possuir o mesmo tipo. Atribuições em vetores com tamanho diferente. Quando se trabalha com vetores, no caso de bit vector, stdlogic vector e outros vetores que você pode trabalhar, a atribuição, o tamanho do vetor do lado esquerdo tem que ser do tamanho do dado que está sendo atribuído do lado direito. Como a gente vai ter um estudo mais ainda à frente sobre os objetos VHDL e vamos estar falando sobre os objetos que são os vetores, bit vector e stdlogic vector, a gente vê que a gente pode trabalhar com ranges. E aí é onde acontece mais esse tipo de erro. Eu vou estar discorrendo um pouco quando a gente estiver na parte prática. Eu vou dar um exemplo mais claro sobre isso. Temos também um outro erro que é o operador de atribuição incorreto. A gente não teve aula ainda de operadores em VHDL. Eu vou estar falando isso na próxima aula, eu acho. E a gente vai ver que esse operador, esses dois são operadores de atribuição, mas só que eles atribuem em objetos diferentes. Esse menor que é igual é para atribuição ao objeto signal e esse dois ponto igual é para atribuição de um objeto variable. Ou a gente também pode estar fazendo uma definição de um valor padrão do sinal, mas isso são aulas futuras que eu vou estar explicando mais para frente. Outro erro comum é a representação errada do tipo. Cada tipo tem sua representação. E o jeito que você representa ela do lado direito tem que estar da forma correta. Por exemplo,
Vou voltar aqui para o slide onde eu mostro essas atribuições. Um caractere tem que estar entre aspas simples. Um bit tem que estar entre aspas simples. Um inteiro natural ou positivo tem que estar só o número, sem aspas. Bit vector strings tem que estar entre aspas duplas. Isso que eu chamo de representação errada do tipo. Por exemplo, você querer atribuir o inteiro e botar aspas duplas entre esse zero, no caso desse W aqui, por exemplo, ia dar esse erro, certo? E a indexação incorreta, que é o que eu falei de índice fora do range quando eu estava falando de operadores, atribuições em vetores com tamanho diferente. Se o seu vetor possui 10 posições e você tenta atribuir uma posição que está fora do range que você definiu, por exemplo, 11, vai dar incorreto. Você tem que também tomar cuidado com a indexação incorreta dos seus vetores. Certo. Vamos lá para a prática dos tipos. Certo, pessoal. Para poder agilizar já o processo, eu já criei o projeto, já salvei na pasta lá que eu estou criando lá para poder salvar esse projeto dessas aulas. E já tem um código VHDL aqui pronto para a gente poder fazer nossos testes, certo, pessoal? Vamos lá. Antes de começar essa aula, eu vou dar uma leve pincelada sobre vetores e como acessar elementos e atribuir elementos em vetores. Tanto std logic vector quanto bit vector. Porque esse conhecimento vai ser necessário para vocês fazerem a atividade dessa aula, certo? Um vetor você declara dessa maneira, certo? Dois pontos, std logic vector ou bit vector, e o range você define aqui, certo? No caso aqui é 2 down to 0, então ele vai do índice 2 até o índice 0, então um vetor de 3 elementos. O mesmo acontece aqui, um vetor de 3 elementos. Para eu atribuir a esse vetor, eu posso atribuir o tamanho total dele, nesse primeiro caso aqui, então eu tenho que botar 3 bits do lado direito, lembrando dos erros que eu falei, o tamanho do lado esquerdo tem que ser do tamanho do lado direito, certo? Então, mas eu posso atribuir também somente um bit, se eu quiser. Eu digo o índice que eu quero, 2, recebe, por exemplo, 0. Perceba que o tipo é std logic vector, mas quando você está acessando só um índice, ele é std logic vector. E como std logic vector, né, a representação do tipo é entre aspas simples, você tem que botar aspas simples. Nesse caso aqui eu estaria colocando no bit mais significativo o 0. Se você quiser acessar esse bit mais significativo, você usa o teste 2 e o índice que você quer acessar. Nesse caso, o valor de teste 2 no índice 2 seria 0, certo, pessoal? Porque quando você declara daquele jeito ali, 0, 2 dá to 0, significa que esse é o índice 2, esse, deixa eu só deixar o cursor, índice 2, índice 1 e índice 0, porque ele vai do 2 e cai para o 0. Você poderia declarar ele de 0 to 2. Opa, estou mudando o sinal errado. 0 to 2. No caso aqui mudaria. Você estaria acessando 0 to 2. Você estaria acessando o índice 1 nesse caso aqui, se a gente tivesse feito essa atribuição, certo? Ou atribuindo 0 no último índice. Entenderam? No caso de ser 0 to 2, aqui seria o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Certo? Então, mas normalmente a gente usa o padrão 2 to 0, que é o big end, né? Os bits mais à esquerda são os mais significativos. Normalmente a gente usa esse padrão, MIPS usa esse padrão. Certo? Basicamente isso. Acessar um índice você pode fazer dessa maneira, que eu acabei de ensinar, e você pode também acessar ranges, né? Por exemplo, se eu quero pegar esses dois bits aqui, ó, o 0 e o 1, eu digo assim, ó, 2, aí eu uso o índice 1, tal de 0. E eu também posso atribuir, né, 0, 1, que é o valor que está ali, a gente está mantendo esse mesmo valor. Eu poderia ter o mesmo resultado acima desse cara aqui, fazendo essas duas atribuições, no índice 2, 0 e no 1 dá o 0, 0, 1. Perceba que para você acessar e para você atribuir é a mesma maneira. Então, basicamente, acesso a vetor, a índice de vetores e a range de vetores, é isso que eu acabei de explicar, certo, pessoal? Vou deixar aqui do jeito que estava, vou só comentar essa parte aqui.
para a gente fazer testes futuros, certo? Agora vamos lá, para voltar para os nossos slides e ver os erros comuns que eu falei que ia mostrar para vocês aqui. Atribuições com tipos diferentes. Vamos lá. Se eu tentar... Deixa eu apagar isso aqui. Perceba que teste, stdlogic e test3 é bit. Perceba que estão atribuindo os mesmos valores, certo? Você pode pensar que isso aqui funcionaria, já que é o bit 0 sendo atribuído. Mas isso não vai funcionar porque são tipos diferentes. Você só conseguiria fazer isso se bit fosse um subtipo de stdlogic, certo? O DHDL também tem um conceito de herança, então existe às vezes você consegue atribuir não que sejam tipos diferentes, mas o nome do tipo aqui é diferente, mas o tipo é um subtipo de um outro tipo, e aí você consegue fazer essa atribuição. Não sei se ficou claro o que eu disse, mas poderia ser que esse bit fosse um subtipo de stdlogic, e nesse caso daria certo, mas nesse caso aqui não é, e aqui diz que não acorda, o tipo não bate, certo? Não concorda com seu uso como tipo bit, certo? Vamos voltar para 0. Perceba que isso também acontece com BitVector e stdlogic vector. Vocês podem testar aí na casa de vocês. Atribuições em vetores com tamanho diferentes. Como eu falei para vocês, a gente pode trabalhar com ranges. Por exemplo, aqui em teste 4. Vamos supor que eu vou dizer que eu quero atribuir só um da útil 0. Isso aqui não vai funcionar porque eu estou definindo um range que é menor do que o que eu estou atribuindo, certo, pessoal? A mesma coisa aconteceria se eu deixasse teste 4 sem botar o range aqui e aumentasse a quantidade de bits aqui que eu estou atribuindo. O tamanho do vetor do range que está sendo atribuído do lado esquerdo tem que ser do tamanho do dado que você está jogando do lado direito aqui, certo, pessoal? Então, só esperar o erro aqui para vocês verem. Já vou atrás do próximo erro. O próximo erro é operador de atribuição incorreta, certo? Esse erro eu não vou mostrar para vocês porque aqui tá vendo? Ele está dizendo que está faltando um no slice, né? Que deve pertencer ao range. Então, como esperado, deu erro. Como a gente estava falando aqui do outro erro, que é o operador, né? Eu não vou mostrar esse erro agora porque a gente não está trabalhando com variáveis e sinais. Portanto, essa explicação fica para uma aula futura, quando a gente já estiver usando o processo, poder estar utilizando variáveis. E aí, quando esse conhecimento for necessário, eu explico para vocês porque que a gente está usando dois pontos igual ou esse vetor. E também tem a aula de atribuição, então isso vai ser visto em uma outra aula, certo, pessoal? Representação errada do tipo. Como vocês podem ver, dependendo do tipo que você está usando, você atribui de uma forma diferente. Por exemplo, a forma que você atribui um inteiro é 30 sem aspas. Já um bit, para stdlogic ou para o tipo bit, você bota em aspas simples. A mesma coisa acontece para bitvector ou stdlogic vector, ou string, que também é um vetor de caracteres. Tem que estar entre aspas duplas esses valores, certo, pessoal? E no caso do booleano, é o valor do booleano, no caso do inteiro, é o valor do inteiro. Eu vou botar aspas duplas no inteiro, só para a gente ver o erro acontecendo. Então, tomem cuidado na representação do tipo. Se você está usando bit, está armazenando um bit somente, ou um caractere entre aspas simples, como acontece em teste e em teste 3, como acontece em teste 5. Cadê? Não temos teste 5 aqui, esqueci. Por exemplo, seria assim uma atribuição correta. Quando você trabalha com vetores, stdlogic vector e bitvector ou string, entre aspas duplas. No caso de inteiro e de booleano, é somente o valor que você quer atribuir àquele sinal ou àquela variável. Vamos pular aqui. Agora vai dar tudo certo, porque eu corrigi o código.
Vamos ver qual é o próximo erro. Indexação incorreta, índice fora do range. O que isso é? Percebam que test4 ele é definido de 2 da to 0. Vai dar erro por causa do test4. Exatamente. Ele disse que esperava que tem 3 elementos e... Na verdade, tem 3 elementos e ele esperava 1, porque a atribuição do teste 4 aqui estava de forma incorreta, certo? Perceba que teste 4 é bitvector 2 da to 0. Se a gente botar, por exemplo, para ele atribuir um índice 3, VHDL, em VHDL isso aqui não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque VHDL é fortemente tipada e ela não vai fazer alocação dinâmica para você aqui. Não vai colocar um bit a mais nesse vetor aqui. Então você tem que definir tudo do jeito que você quer. Ou então utiliza alguma constante genérica, mas o valor tem que ser definido. Na hora da declaração do sinal ou da variável, o tamanho tem que ser definido e em execução você não vai conseguir botar um bit a mais, como é o que teoricamente a gente estaria querendo aqui, né? Diz que está fora do range, certo? Vou tirar, compilar, vocês vão ver que vai dar tudo certo agora. E aí eu passo para vocês a atividade prática para vocês fazerem, para poder já trabalhar um pouco com a Std Logic Vector, acesso a índices, e a gente ir avançando no nosso curso aí e vocês estarem aprendendo cada vez mais. Tá aí, né? Como eu falei, tudo certo. As apresentações, nenhum erro, certo? Mostrei os erros que poderiam dar. Bem, como atividade para vocês praticarem, eu peço que vocês refaçam o multiplexador que vocês fizeram na aula passada, só que agora utilizando Std Logic Vector, né? Em vez de definir vários sinais D0, D1, D2, D3, D4 até o D7, eu quero que vocês definam um sinal D por modo de entrada, que vai ser um Std Logic Vector de 7 da to 0. Então vai ser um vetor. A mesma coisa para os seletores aqui, viu? Não quero A, B e C. Eu defino um nome do sinal que vocês quiserem, por exemplo, o seletor, e ele ser um Std Logic Vector de 2 da to 0, certo? Bem, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.